Boa noite a todos e todas e todes. Nós estamos iniciando agora a nossa nona reunião de estudos do livro Cheikh Anta Diop, A Origem Africana da Civilização. Hoje nós vamos discutir o capítulo 7. E quem vai fazer a exposição é o professor Marco Túlio Cunha Vilela. O capítulo 7, Argumentos suportando uma origem negra. Ele será o expositor e eu hoje estou fazendo a mediação também. Então, já de antemão peço desculpas se houver algum problema aqui, porque eu também estou na técnica. Então, se eu me atrapalhar aqui em algum momento, me desculpem. Eu sou professora Neuza, sou presidenta da Profib, né? A nossa diretoria foi reeleita, então nós vamos continuar na direção da Profib. O núcleo de filosofia pan-africanista é um núcleo dentro dessa entidade, que é a Profib, a Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil. Então, o nosso núcleo ele já vem estudando obras, né, da filosofia africana desde o final de 2022. Nós já estamos no 6º livro, né, esse do Cheikh Anta Diop, que fazemos o estudo dele, né? Então, eu vou passar já a palavra ao professor Marco Túlio, peço a ele também que se apresente e que inicie a sua apresentação. Antes, porém, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas e desejar a nós bom estudo nessa noite. Professor Marco Túlio, a palavra é com você. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é uma satisfação estar nesse espaço aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade. Antes de começar, meu nome é Marco Túlio, né? Sou professor do ensino fundamental aqui da cidade de Uberlândia. Sou formado em filosofia e mestre em educação e filosofia. E os meus estudos se orientam pela temática das relações étnico-raciais. Antes de começar a falar, eu vou apresentar aqui para poder vocês visualizarem melhor a minha explicação, mas não significa que eu vou ler tudo, tá? Mas só para eu poder organizar tanto a visualização de vocês como a minha própria explicação. Então, antes de começar, porque esse grupo, ele acaba mobilizando certas discussões que eu acho que são necessárias a gente discuti-las e não deixá-las passar. Então, eu vou voltar um pouquinho na aula passada, porque tem um tema que é muito caro a nós aqui do grupo, que é a questão do conceito de filosofia. E volta e meia, isso aparece nas nossas discussões como um ponto problemático. E aí eu queria fazer essa reflexão antes de começar, e isso não é uma crítica a ninguém, principalmente ao Wellington, né, que falou sobre esse tema na aula passada, e isso gerou um ponto de discussão. Então, isso não é uma crítica a ninguém, a você, ou Wellington, é só uma questão de reflexão e problematização, que eu acho que a gente tem que colocar, principalmente porque esse é o nosso debate, né? Então, é perceptível aqui no nosso grupo que há duas posturas, uma mais moderada e a outra mais radical. E todas as duas têm a sua importância dentro do debate político-filosófico, porque são elas que mobilizam o debate. Então, os moderados, eles têm como característica abrir o espaço do diálogo e fazer a ponte com os opositores. Então, os moderados, eles negociam e eles fazem muitas concessões para que esse espaço permaneça aberto. Mas eles fazem muitas concessões, né? Eles negociam, eles acabam fazendo muitas trocas com
os opositores. Já os radicais eles não negociam, eles simplesmente exigem, eles querem tomar o espaço, e eles buscam tensionar esse espaço para que conquistas sejam adquiridas. Então, eles ampliam o debate além daquilo que os moderados conseguem ampliar, porque eles esticam totalmente a corda, a vara, até o ponto máximo dela. Então, eles conquistam coisas que, dentro da perspectiva, dentro de uma postura moderada, nós não conseguiríamos. Então, tanto os radicais quanto os moderados são de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer debate. E aí, sendo assim, eu vou me recorrer ao conceito de curvatura da vara, que eu tive contato do conceito, mas com a crítica crítica não, né, com a colocação do Saviano, Demerval Saviano, que é um filósofo e educador, principalmente mais no campo da educação, e o Saviano vai projetar isso para o campo das discussões educacionais, sobre a relação da curvatura da vara, mas o conceito especificamente é do Leme, e justamente para poder justificar, explicar a postura mais radical do Leme, principalmente na Revolução Russa. Então, o que ele vai falar? O que é a sociedade, o que é o campo político? O campo político é uma vara. Eu não tenho uma regra aqui, só para especificar para vocês, ele é uma vara. Então, quando você tensiona ele curva. E aí é justamente essa é a importância dos radicais, tensionar, curvar. Porque se você solta a tensão, o que acontece? A sociedade, o discurso, ele volta para o ponto hegemônico, para o ponto ereto, estático dele. Então é preciso que a gente mantenha a tensão para que as conquistas sejam adquiridas, e uma vez adquiridas, o que vai acontecer? A vara ela vai se tornar continuamente curvada, porque a força de tensão vai ser maior do que a rigidez dela. Então, isso é extremamente importante, a gente agir dessa forma radical, justamente para a gente poder encontrar as brechas e poder mobilizar o discurso naquilo que ele não consegue avançar no campo ponderado. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, assim, sobre reivindicar o conceito de filosofia para os egípcios, mesmo que especificamente a etimologia da palavra ela seja grega, isso não é loucura, né? Nossa, isso não é birra nosso, do movimento negro, da luta antirracista, ou dos estudos sobre as sociedades africanas. Isso não é apenas uma implicância nossa, mas isso o quê? Isso é uma forma da gente reivindicar o espaço, o Egito, como campo de saber que foi invisibilizado. Então, assim, os egípcios, por mais que eles não tenham criado um conceito, havia, como a gente já foi ostensivamente explanado aqui, havia uma atividade especulativa, reflexiva, que se dava nas sociedades egípcias, na civilização egípcia. Havia a atividade. A questão é, como não fazia parte da cosmovisão egípcia, a produção conceitual ou a literatura, ou seja, escrita naquela época em pedra, era específico da cultura egípcia, a oralitura, então não fazia sentido eles nomearem uma atividade que acontecia há milênios no Egito. Então, eu vou fazer uma analogia simples aqui sobre a criação da roda. Então, a roda, provavelmente, ela foi inventada por volta do ano 3.500 a.C. E a escrita surgiu aproximadamente no ano 3.000 a.C., ou seja, a escrita arcaica, que apareceu com os... não foi com os sumérios, mas foi com outro povo lá. Então, a questão que fica é, quem construiu um instrumento, a roda, foi quem inventou a roda foi quem construiu o instrumento ou a pessoa que deu o nome e conceituou o que era roda. Então, esse é o mesmo problema que a gente acomete a questão do conceito de filosofia. Por quê? Quem inventou a filosofia foi quem conceituou a atividade ou foi quem
exercia a atividade muito antes da existência do conceito. Então, logicamente, quem exercia a atividade detém a autoridade da construção daquele saber, da criação daquele saber. Os egípcios registraram as atividades egípcias, as atividades através da oralidade, e não através da literatura, como falei. E sim, é importante observar como os próprios gregos, eles eram desconfiados dos usos da linguagem e principalmente da escrita. Então, há dois grandes textos do Platão, um é o Fedro e o outro é o Cratilo, e no Fedro, especificamente, o Platão vai tratar da relação entre linguagem e escrita, e ele vai ficar um pouco desconfiado em relação à escrita, porque a escrita não tem uma validade, porque não há uma figura de autoridade para poder legitimar os argumentos, e ela fica à mercê de quem está lendo. Então, a linguagem, a escrita seria problemática para eles. Do mesmo modo, no Cratilo, o Platão vai falar sobre a relação da criação de conceitos e palavras. Para ele, há duas posições específicas no Cratilo, que é o Cratilo defendendo o convencionalismo e o Sócrates defendendo o naturalismo. E aí o Platão vai falar, olha, a linguagem tem que ser criada através da supervisão de um filósofo, porque o filósofo é a pessoa incorruptível e ele vai poder ajudar o legislador das palavras, que seria o artesão das palavras, a produzir palavras que fossem mais próximas à essência das coisas. Então, a linguagem tem essa dupla problemática. No entanto, o que o Platão faz? Ele sempre utiliza do argumento da autoridade. Então, ele vai reivindicar o argumento da autoridade, ele tem escrito, principalmente na utilização do Sócrates, como figura semiótica. O Sócrates não é só uma figura, um personagem, ele é uma figura semiótica, porque ele invoca justamente o argumento da autoridade. Não é Platão que está falando, ou qualquer outra pessoa da Grécia que está falando, mas o homem mais sábio da Grécia, como foi dito pelo oráculo de Delfos. Então, Platão utiliza o discurso dele e organiza justamente para poder dar à escrita esse caráter da oralidade, porque só a oralidade é que mantinha esse vínculo com a legitimidade, coisa específica da cultura egípcia e dos povos africanos. Então, para você ver a semelhança que isso mantinha com os egípcios. Em segundo lugar, ele outorga autoridade a Pitágoras, porque Pitágoras, além de tudo, Pitágoras foi mestre de Platão, não no sentido assim do mestre direto, porque o Platão, eles não foram contemporâneos, mas Platão estudou na escola pitagórica, tanto é que os conceitos de anamnese e reminiscência são provenientes do estudo pitagórico. Então, o Pitágoras era uma figura venerada dentro do mundo helênico, principalmente em Atenas, e era uma figura mítica, tanto é que tem uma história bem comum, a gente conhece no livro do curso de filosofia, que fala que o Pitágoras reconheceu um amigo dele apenas pelo latido do cachorro, né? Que ele falou que o amigo dele tinha reencarnado como cachorro e ele reconheceu o amigo pelo latido do cachorro. Então, essas histórias, que são lendas mitológicas, elas ajudam a construir a imagem desse ser que ele não é apenas um homem, ele é uma das pessoas mais sábias, ele acaba sendo um sábio mítico dentro da estrutura política da Grécia e intelectual da Grécia. Então, assim, reivindicar, precisa deixar bem claro, reivindicar o conceito de filosofia é importante não só do ponto de vista filosófico, mas histórico e político. Porque o fato dos gregos terem conceituado a atividade, ou, de certa forma, descrito a atividade conceitualmente, não significa que eles criaram. Sobretudo porque o que foi perpetuado para a gente, a cultura e a tradição foi perpetuada para a gente, foi a cultura greco-romana. Então, logicamente, nós temos um acesso aos conceitos criados pelo mundo greco-romano. Tanto é que a nossa própria língua, o latim, é cheio de expressões gregas. Então, não seria loucura a gente reivindicar isso, porque a gente tem que reivindicar. E aí eu trago dois argumentos aqui, um que é do Negro Bispo, e eu acho interessante para poder pensar, o Negro Bispo era um intelectual quilombola, e ele se posiciona sempre muito radicalmente para poder combater o colonialismo. Então, a gente precisa
se posicionar principalmente a partir do ponto de vista da linguagem, para a gente poder resistir a essas ocupações, essas invasões que o colonialismo realizou ao longo dos anos. Justamente para a gente poder dotar o povo negro e dotar os povos africanos da potência necessária que eles necessitam para poder subverter a ordem do colonialismo. Então, eu repito, é importante nós reivindicarmos o conceito de filosofia como sendo egípcio. E aí eu cito aqui a frase do Nego Bispo, a citação do Nego Bispo, tal como ela foi escrita no livro Terra Dá, Terra Quer. Certa vez fui questionado por um pesquisador de Cabo Verde: como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo? E respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento. Então, a gente, do ponto de vista filosófico, dentro da academia, nós não vamos conseguir criar um conceito diferente de filosofia para poder contracolonizar. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos reivindicar o conceito de filosofia para poder dotar o discurso filosófico da necessidade de colocação dentro do mundo negro. Então, essa é a questão. E outra, uma citação também do Diop, que é dessa parte que eu li aqui agora, e que eu achei muito interessante, que ela vem justamente para afirmar isso. Então, a unicidade da cultura egípcia e preta não pode ser afirmada com mais clareza, devido a toda a análise que ele fez. Está muito claro. Não consigo ser mais claro do que isso. Devido a esta identidade essencial de gênero, cultura e raça, hoje todos os negros podem legitimamente traçar a sua cultura para o Egito Antigo e construir uma cultura moderna sobre essa base. Um dinâmico contato moderno com a antiguidade egípcia permitiria aos pretos descobrir cada vez mais, a cada dia, a relação íntima entre todos os pretos do continente e a mãe Vale do Nilo. Por este contato dinâmico, o negro será convencido de que esses templos, essas florestas de colunas, estas pirâmides, estes colossos, estes baixos relevos, matemática, medicina e toda esta ciência são, de fato, o trabalho de seus ancestrais, e que eles têm um direito e um dever de reivindicar essa herança. Então, assim, não sou eu que falo, quem fala para reivindicar é justamente o Diop, justamente porque nós precisamos fazer um contato moderno com essa antiguidade egípcia para a gente poder recuperar a nossa própria identidade, para a gente poder construir uma outra dinâmica de subjetividade que foi silenciada ao longo do colonialismo. Então, tudo bem, se os intelectuais brancos europeus querem defender que o conceito de filosofia ele é grego, tudo bem, é direito deles. Por quê? Porque faz parte da ancestralidade deles a Grécia. No entanto, nós, como negros, como estudantes das relações étnico-raciais, da educação antirracista, nós precisamos reivindicar esse conceito para poder nos colocar, para poder ocupar um espaço que nos foi invisibilizado. Então, quando a gente fala que, quando a gente parece loucura, né, fala, esses caras estão querendo inventar a roda. Não, nós literalmente inventamos a roda, nós só não demos o nome de roda. Então, não é loucura a gente reivindicar. Então, sempre quando surgir esse assunto, a gente tem sempre que pensar nessa dimensão. Então, dito isso, é com esse espírito racional, espírito radical e tensionador que a gente dá início à apresentação. Então, eu queria, para fazer a apresentação desse capítulo, eu mobilizei aqui o termo cosmovisão, porque eu acho que cosmovisão condensa todos os aspectos que o Diop elencou nesse capítulo, e ele faz, acho que um dos capítulos mais legais, assim, acho que é mais legal do que aquele outro que eu tinha apresentado, e acho que uns capítulos, assim, que bem explicativos e profundos, assim, dele, porque ele faz uma análise muito completa. E aí eu mobilizo o conceito de cosmovisão, porque cosmovisão significa perspectiva de mundo que relaciona tanto aos aspectos religiosos, culturais, sociais, políticos e filosóficos, de como uma sociedade compreende o mundo e se relaciona com essa realidade. Então,
ele vai falar sobre organização política, sobre religiosidade, e tudo isso se encaixa nesse termo cosmovisão. Então, o primeiro ponto que ele vai falar é sobre o totemismo, e vai falar que alguns autores, alguns antropólogos, vão falar que o totemismo é uma característica específica das sociedades negras. E isso seria um problema para os egiptólogos europeus, porque se a gente fala que o Egito ele tem uma característica totêmica, e o totemismo ele é uma característica das sociedades negras, logo o Egito não seria negro para os egiptólogos europeus. E aí eles não querem admitir isso, eles querem falar que o Egito tem uma descendência ariana. E aí o Diop vai falar, não tem. Não tem, os povos arianos, eles não tinham essa relação totêmica como era específico das sociedades, não só egípcias, como de todas as sociedades africanas. O totemismo significa que cada indivíduo, quando nascido, ele era vinculado a um animal totêmico, ou seja, um animal símbolo. E esse animal símbolo acompanhava esse indivíduo durante toda a sua vida. E, ao longo do tempo, as famílias foram organizadas, perpetuando esses animais totêmicos entre si. Tanto é que ele fala que, por exemplo, alguns sobrenomes, como o próprio sobrenome dele, Diop, seria uma referência a essa relação totêmica que se mantém. Então, o totemismo é uma característica específica das sociedades egípcias e negras, né, da África, e isso é perceptível através da representação dos deuses egípcios, que têm cabeças animais, da relação entre a natureza e as práticas religiosas egípcias, diferente, por exemplo, das práticas helênicas. Os gregos, apesar de, às vezes, ter uma relação com a natureza, o que era central da organização das práticas religiosas gregas era a questão do homem, da humanidade, ou seja, os deuses se organizavam a partir de um antropocentrismo e não dessa relação totêmica e cosmocêntrica que era os egípcios. A segunda parte, ele vai falar sobre a questão da circuncisão e de como os povos semíticos, eles absorvem a prática da circuncisão, mas eles absorvem de uma forma que eles não conseguem explicar dentro da organização social deles o porquê deles absorverem. Então, por exemplo, o Abraão, ele fala que Abraão foi circuncisado com 70 anos. E aí vai fazer uma relação lá em que Abraão se casou com uma mulher, que era uma mulher estrangeira, e por isso ele fez essa circuncisão. Só que aí ele vai explicar que a circuncisão feita pelos egípcios e pelos povos negros tinham relação com a própria espiritualidade, a concepção de mundo deles. Então, eles acreditavam que quando um indivíduo nascia, esse ser ele tinha tanto características femininas como características masculinas. Então, por exemplo, cortava-se o prepúcio dos homens para poder remover aquela parte feminina do homem e torná-lo apenas homem. E cortava-se o clitóris da mulher para que ela fosse especificamente mulher. Então, era uma prática extremamente vinculada ao entendimento de sociedade e papéis sociais daquelas pessoas. O terceiro ponto que ele mobiliza aqui é a questão do reinado, e aí de como o reinado de um determinado líder, ele era mobilizado tendo em vista as características de vitalidade desse líder. Então, as sociedades egípcias e africanas, elas se organizavam segundo a lógica da vitalidade. Então, por exemplo, se um rei se aproximava da decadência ou da velhice, esse rei era prontamente substituído, porque a vitalidade de um povo estava ligada à vitalidade do seu governante. E como isso, com o passar do tempo, isso se transformou em algo problemático para eles, eles começaram a pensar rituais em que esse governante seria restaurado à sua juventude através desse ritual e, consequentemente, ele poderia continuar governando sem abdicar do cargo de governo, e algo específico das sociedades egípcias e também do restante das sociedades africanas. Com relação à cosmogonia, e isso é um fato interessante porque ele faz, assim, talvez alguns dos nomes aqui acabem passando despercebidos pela gente, mas
o Diop vai fazer uma relação entre as grandes cosmogonias africanas e a egípcia. Então, a egípcia, logicamente, ela tem uma, uma visibilidade maior, mas ele vai falar como essas religiões, como essas cosmogonias, ou seja, essas narrações sobre a criação da vida a partir de um princípio religioso, ela vai ser semelhante entre os diferentes povos. E ele faz uma relação entre a Iemanjá, como é que é o nome do outro rapaz lá? Esqueci o nome, não é Oxum. Agora eu não estou lembrado, mas então ele faz essa relação também entre Iemanjá e de como Iemanjá ela representa determinados princípios que estão presentes dentro da cultura egípcia, demonstrando como há uma unidade entre as concepções de mundo espirituais, tanto egípcias como as do restante do mundo africano. Com relação ao matriarcado, ele vai falar que o matriarcado é uma estrutura específica da África e tanto do Egito, e de que as sucessões e as organizações sociais, elas não eram só matriarcais, como matrilineares, ou seja, quem sucedia ao trono dos povos africanos seriam os descendentes da mãe, ou seja, da mulher, e não os descendentes do pai, como é nas sociedades europeias, que são baseadas eram patrilineares e patriarcais. Então, a mulher, dentro da perspectiva, dentro da cosmovisão africana, ela é central e ela é sagrada. Então, grandes elementos das cosmogonias e da espiritualidade africana, são elementos femininos. Então, por exemplo, a terra é feminina, o mar é feminino. Então, isso só reforça a ideia da divindade da mulher, em oposição às culturas greco-romanas, que tomavam a mulher como um ser inferior e submisso à superioridade do homem. E aí eu trago... Marco Túlio, Oi? me desculpa te interromper. É que perguntaram aqui no chat, você não está mudando os cards. Não, tô sim, gente. É porque... Não tô. Aqui não. Uai, meu Deus. Agora apareceu o matriarcado. Ótimo. É porque meu computador tá meio zoado aqui, às vezes ele não vai aparecer. Tá bom. Apareceu citação? Matriarcado. Tá escrito assim, agora... No campo da organização social, Diop Peraí. destaca a preponderância de estruturas matriarcais e matrilineares. Beleza, agora aqui vai aparecer. Apareceu agora? Agora... Sim, agora que essência moral, sim. Que ótimo. Então, eu trouxe duas citações. Essa aqui é do livro A Unidade Cultural da África Negra, e a outra é do livro que a gente está lendo. Mas só para exemplificar para vocês como o Diop entendia a organização da vida europeia, né, greco-romanas, e como essa vida é extremamente diferente, qualitativamente diferente, da estrutura de vida egípcia e africana. Então, essa citação aqui é específica do livro A Unidade Cultural da África Negra. Então, ele fala assim, agora que a essência moral do Deus está suficientemente esclarecida, esse Deus que ele está falando aqui é sobre a relação entre Dionísio e Osíris, que para o Diop, ao entender dele na análise que ele faz, o Dionísio seria, na verdade, uma apropriação dos gregos do mito de Osíris e Ísis. E aí ele tem uma outra codificação dentro da estrutura de mundo helênica que acaba por perverter os princípios de Osíris e Ísis. Ao mesmo tempo que as concepções domésticas meridionais arianas torna-se mais fácil compreender as catástrofes e as perturbações que o ensinamento de Dionísio viria a provocar nas sociedades indo-europeias. Viria a quebrar a couraça de bronze com que o homem ariano as tinha cercado, abrir as portas da consciência feminina, levar a exaltação da mulher a seu grau mais elevado e colocar ao homem ariano o problema mais grave que este jamais teve de resolver. A vida nas estepes eurasiáticas, nas condições do nomadismo, tal como vimos, tinham acostumado a ver a mulher não tanto como uma companheira na sociedade,
mas como instrumento que permitiria assegurar sua descendência, saldar uma dívida para os antepassados ou prolongar a linhagem racial, ao não permitir que essa não se extinguisse a partir dele, ao assegurar assim a imortalidade. Ou seja, a mulher só servia aos propósitos da reprodução para perpetuar a linhagem de uma determinada etnia, dentro da perspectiva de mundo europeia, ariana, né, como ele fala. E aí agora eu trago a citação desse livro aqui que a gente está lendo, A Origem da Civilização Africana, Egípcia, e ele vai falar o seguinte: qual é a origem do matriarcado negro? Não sabemos ao certo no tempo presente. No entanto, a opinião atual sustenta que o sistema matriarcal está relacionado com a agricultura. Se a agricultura foi descoberta por mulheres, como às vezes se pensa, se é verdade que foram elas a primeira a pensar em selecionar ervas nutritivas, pelo simples fato de permanecerem em casa enquanto os homens se engajavam em atividades mais perigosas, como a caça e a guerra, isso, juntamente com o matriarcado, explicaria um aspecto importante, mas quase despercebido da vida africana. A mulher é a dona da casa no sentido econômico da palavra. Ela está no comando de todos os alimentos, que ninguém, nem mesmo o marido, pode tocar sem o seu consentimento. Frequentemente, um homem, mesmo diante da comida preparada por sua esposa, não ousa tocá-la sem sua autorização. É considerado degradante para um homem entrar em uma cozinha na África Negra. Conformemente, a mulher exerce uma espécie de ascendência econômica sobre a sociedade africana, e das mais acentuadas, justamente por ser tão amplamente aplicada. A hipótese de que a mulher descobriu a agricultura também nos permite compreender por que, ainda hoje, é comum que as mulheres cultivem pequenos jardins ao redor das cabanas. Esse é o seu próprio domínio, onde cultivam seus condimentos e plantas essenciais. Toda citação está dentro do livro. Então, é perceptível a diferença qualitativa entre a estrutura familiar africana com a estrutura familiar ariana. Por quê? No mundo ariano, baseado numa cultura nômade, onde havia uma dificuldade grande de você perpetuar a sua linhagem, a mulher era tratada como inferior ao homem, como um objeto capaz apenas de perpetuar a linhagem e saldar dívidas, como o próprio Diogo falou. Diferentemente, na África, a mulher é tratada com um respeito muito maior, e por isso se dá a centralidade da estrutura familiar e social na sociedade egípcia e africana, porque essa mulher, ela se vincula com o cuidado com a terra e cuidado com o lar. Então, essa mulher, ela é o fundamento da sociedade e da estrutura familiar dos povos africanos. Então, ela é sagrada, completamente diferente do que a gente estuda dentro da antropologia com relação aos povos helênicos e romanos, onde a mulher é inferior, isso já foi amplamente divulgado aí por Aristóteles. Então, o homem era superior e a mulher era inferior e incompleta. E ela não tinha espaço de fala dentro da estrutura política helênica. E aí, posteriormente, ele vai fazer uma relação entre o reino de Sudão, além do reino de Sudão, os reinos da Núbia e da Etiópia, de como esses reinos mantinham uma relação diplomática e política muito grande com o Egito. Então, o Egito ele não foi criado a partir somente de uma erupção própria em relação ao Nilo, mas povos que eram vizinhos a ele contribuíram para a construção tanto da sociedade como da política e da civilização egípcia. Um desses exemplos os povos da Núbia, que se situam na atual Núbia, né, porque na época a Núbia não existia, e no Sudão atual, e da Etiópia, que também não são regiões especificamente geográficas que existiam na antiguidade, mas são regiões que existem atualmente dentro da atual configuração geográfica que nós temos hoje. Mas esses povos que habitavam a localidade da Núbia atual, do Sudão e da Etiópia, eles contribuíram significativamente para os movimentos políticos do Egito. E principalmente os do Sudão e da Etiópia foram os que governaram por volta de mais ou menos 500 a.C. Esse argumento agora fala sobre a questão do berço da civilização, de como a civilização teria se originado ao entorno do Rio Nilo, justamente por conta
das condições propícias que o Nilo favorecia, o desenvolvimento principalmente da agricultura, e de como isso fez com que os povos, a partir do Nilo, eles migrassem para outras regiões. Então, é evidente que a humanidade nasce aqui, há evidências históricas, arqueológicas e científicas que demonstram a correlação entre o início da humanidade com o Nilo, e justamente por conta das questões, principalmente geográficas, e como eu falo, dos recursos materiais que havia no Nilo. E, por fim, ele vem fazer uma relação entre os idiomas falados na África. Então, ele vai falar que é uma relação fonética, fonológica e semântica entre o egípcio antigo e as outras línguas faladas no continente africano. Então, ele vai identificar não só semelhanças gráficas, mas semelhanças fonéticas, ou seja, na fala, na pronúncia dessas pessoas, bem como nas semelhanças semânticas, ou seja, no significado das palavras. Então, muitas palavras que são perceptíveis em línguas como, por exemplo, o Wolof e outras línguas africanas, são semelhantes no egípcio antigo. Coisa que a gente, quando a gente sempre volta a esse argumento aí da Pedra Roseta, porque até o descobrimento da Pedra Roseta, toda a linguagem, toda a língua egípcia, os hieróglifos, eles eram muito desconhecidos, não se havia conhecimento, o conhecimento era pouquíssimo sobre a linguagem egípcia. Então, quando se descobre isso, ou seja, quando você tem um escrito em hieróglifo egípcio e o outro em grego, você pode fazer tradução, porque era a mesma coisa que estava escrita em egípcio, estava escrita em grego, porque era um comunicado, e esse comunicado ia avisar tanto os povos egípcios como os povos greco-romanos. É a partir disso que se faz a tradução. Então, é possível verificar que a língua egípcia não possui nenhum tipo de vínculo com nenhuma língua indo-europeia, porque a nossa língua, o nosso tronco de língua, ele é indo-europeu, ele vem lá desde do rio Indo, que começa lá na Índia, e ele vem se estendendo até a Europa. E aí, não há nenhum vínculo da linguagem egípcia, dos hieróglifos egípcios, com as línguas europeias, nenhum. Com o latim, com o inglês, com o dinamarquês, nenhuma dessas línguas há um vínculo com o egípcio, mas há um vínculo da linguagem egípcia, da língua egípcia, com as outras línguas africanas. Bom, então, concluindo, ao organizar sua análise segundo esses eixos temáticos, Diop não apenas reforça sua tese da origem negra do Egito, mas oferece um mapa completo de uma cosmovisão africana complexa e coerente. Ao contrário das interpretações europeias baseadas em abstrações filosóficas, sua leitura é empírica, multidisciplinar e profundamente comprometida com a restituição histórica da dignidade africana. Como eu falei para vocês, eu estava escrito lá no texto que eu enviei para vocês sobre a resenha, o Diop faz uma crítica a esses argumentos de filosofia abstrata, ou seja, de filosofia especulativa. Por quê? Eles se baseiam apenas no argumento de autoridade. É o mesmo argumento de autoridade que o Platão utiliza, os egiptólogos europeus vão utilizar. Ou seja, se eu não considero esse argumento como válido, eu não quero. Pronto, simples assim. E é o mesmo argumento utilizado em análises feitas, como eu coloquei lá no documento, feitas pelo Kant e pelo Hegel. Não há nenhum tipo de investigação científica, empírica e metodológica para poder comprovar aquilo que o Hegel e o Kant disse a respeito, por exemplo, das civilizações negras. Não há. Simplesmente são argumentos baseados em falácias racistas para poder validar a superioridade branca. Então, é interessante observar como o Diop ataca incisivamente a forma como é organizada toda a estrutura de ciência e investigação científica dentro da antropologia europeia, de que eles não têm um compromisso com a verdade, mas eles têm um compromisso
com a opinião deles. E como esses europeus foram quem construíram as universidades, e são eles que detêm o domínio do saber institucional, eles podem falar o que quiser. Então, essa foi a minha apresentação, agradeço muito a vocês, obrigado por ficarem até aqui, e é isso. Obrigado, Marco Túlio. Muito boa a exposição, muito boa mesmo. Pessoal, está aberto então para perguntas, considerações. Enquanto o pessoal se anima aí para levantar a mão, eu vou lá no chat, tem uma pergunta. Eu já vou passar essa pergunta para você, tá bom? O Valner levantou a mão agora. Só um minutinho, eu vou já ler a pergunta que está aqui no chat e já te passo a palavra, tá bom, Valner? O professor Manuel Alves Oliveira pergunta: o que seria, em seu entendimento, a cosmopercepção? Haveria para você, Etíope, sob o ponto de vista negro-africana, diferença para a cosmovisão? E aí, logo em seguida, a Ana Cláudia comenta: estava pensando nisso, agradeço por perguntar, Manuel. Inclusive porque não tenho mais usado cosmovisão. Ele não está. Bom, aqui ela comenta dos slides. Então é isso, eu vou passar a palavra para o Valner, tá bom? Valner? Boa noite, Valner, bem-vindo. Olá, boa noite, desculpa aí, o microfone ficou desligado. Só uma pergunta, não, é um esclarecimento, no caso, né? Parabéns, professor Marco, pela apresentação, foi topíssimo, eu gostei. Só que eu queria que você dá uma... O que você pensa nisso, né? Porque você mencionou, eu não sei se você concorda ou não com o Diop, ela falou assim que a mulher é a questão de mulher e homem, essa questão de superioridade. Eu sei que a concepção, a relação de homem e mulher na sociedade brasileira, né? Porque cada um tem seu lugar, né? O que você pensa nessa ideia de que, como Sheikha afirmou, que a mulher é dona de casa? Eu não sei se você concorda com isso ou não. Eu queria dar uma sua ideia sobre isso. O que você pensa? O Abel levantou a mão também, vou passar a palavra para o Abel. E aí depois eu passo para o Marco Túlio, enquanto outras pessoas fazem perguntas também. Então, Abel. Boa noite, Abel. Boa noite, pessoal, tudo bem? Com todo mundo. Queria parabenizar aí o professor, né? Sempre muito rápido de pensamento, né? Pensamento de palavra. É difícil acompanhar, mas é sempre agradável. Então, na verdade, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o matriarcado, porque ele apresenta todo esse conjunto de coisas para dizer assim, olha, tudo isso aí que nós vimos são um conjunto de coisas específicos, né, do povo africano, que demonstra que são características dali, daquele povo, e, portanto, dá para a gente deduzir daí que foi mesmo o povo originário de tudo. Não é? Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a questão do matriarcado, né? Para ver se a gente entende um pouquinho mais nesses detalhes aí. E, inclusive, o Valner já perguntou, né? Então, era mais nesse sentido mesmo, né? Para ver, fazendo essas comparações aí. É isso. Ana Cláudia, eu passo para a Ana Cláudia e depois da Ana Cláudia eu devolvo para o Túlio, tá bom? E aí a gente faz depois uma outra rodada de perguntas.
Então, Ana Cláudia e depois o Marco Túlio. E cadê a antena? Ah, tá aqui. Oi, gente, boa noite. Parabéns, adorei tua colocação no final, no começo, sobre o conceito filosofia, né, e a necessidade de nós estarmos tomando posse desse conceito, né, como sendo egípcio. E eu queria trocar uma ideia com você sobre o que você disse do povo egípcio ter uma relação com o toteísmo, é isso? Abre o microfone que eu não ouvi. É o totemismo, que é o Totemismo. ou seja, a representação de um animal como guia daquela pessoa. Isso. Porque há pouco tempo eu li um livro que é um trabalho de uma antropóloga, a Nastasia Martin, que ela trabalhou com os povos Yivin da Sibéria, e nessas civilizações que são tradicionais e ancestrais, eles têm uma relação muito forte com o totemismo. E eu fico pensando, porque ela se teve relação, né? Como que a gente pode dizer que essa relação com os animais surge em África, não em outras também civilizações ancestrais, originais, sabe? Fiquei muito pensando nisso, lendo o texto e pensando que, super recomendo, tá, gente? E que esse livro, Escute as Feras, que ela vai falar do encontro dela com o urso. É muito, muito bom, até para entender o que é essa relação de totemismo, né? Então, é uma questão que eu fiquei refletindo, né? Como que nós podemos, então, conceituar como sendo ou não é necessário, sabe, Marco? Porque nós sabemos que existe uma relação muito forte com vários povos originários, né? E a relação que eles têm com a natureza de uma forma geral, né? Com a terra. Bom, é isso, desculpa. Agradeço. Marco? Eu vou começar respondendo lá, Manuel, no chat, sobre a diferença entre cosmopercepção e cosmovisão, se eu entendi direito. Então, o Manuel, assim, eu utilizo o termo cosmovisão porque a partir da leitura, principalmente do Nego Bispo, e, em segundo lugar, de um educador e pensador carioca que chama Luiz Rufino. E Luiz Rufino, a gente falou algumas vezes aqui sobre o conceito que ele traz de pedagogia das encruzilhadas, sobre princípios chusíacos, sobre a relação entre a epistemologia iorubá e a produção de conhecimento aqui no Brasil, e a necessidade de a gente se vincular a uma epistemologia, uma corrente epistemológica que não seja europeia. Então, a utilização desse termo cosmovisão vem da leitura dos textos, principalmente do Nego Bispo e, em segundo lugar, do Luiz Rufino, por isso que eu uso. Então, nunca tinha visto o termo cosmopercepção. Então, pode ser que alguns outros pensadores aí, alguns outros pesquisadores, eles usam um termo diferente, mas talvez seja a mesma coisa, no sentido de que é a cosmovisão? É a unidade dos princípios que regulam a percepção de um determinado povo sobre a realidade. E essa unidade significa, princípios religiosos, filosóficos, políticos, sociais, culturais, como eu já falei, né? Então, isso que se refere à cosmovisão. Mas eu não tinha conhecimento da cosmopercepção. Depois vou procurar saber. Agora, respondendo o Abel e o Deuses sobre a questão do matriarcado. Então, não é que ele está falando, Deuses, que a mulher tem que ocupar o espaço doméstico, que ela é a dona de casa, né? Não é que ele está falando isso como um papel que a mulher tem que desempenhar na atualidade. O que ele está falando é que no desenvolvimento das sociedades egípcias e africanas, a mulher ocupou a gestão do lar enquanto o homem realizava outras tarefas. E essa gestão do lar
foi essencialmente fundamental para o desenvolvimento da agronomia, porque na visão do Diop, quem desenvolveu a agronomia foi as mulheres. Então, as mulheres são responsáveis pelo desenvolvimento da agronomia, ou seja, pela produção de alimento sedentário, numa determinada área sedentária. Então, não é que ele está falando que a mulher tem que ficar em casa. E outra coisa, ele faz uma crítica às mudanças que aconteceram com a chegada, principalmente, de algumas interferências, como ele fala, como o islamismo. Então, a interferência do islamismo e a chegada do islamismo no continente africano alterou um pouco a organização social dos povos africanos. Então, ela não é mais como era antigamente, ou ela não reproduz da mesma forma essa organização que era perceptível na antiguidade. Então, a mulher tinha um papel central, e não só um papel central dentro de casa, mas dentro da estrutura social, porque era ela que perpetuava o sobrenome, era ela que determinava a linhagem que iria se seguir dentro da organização social e política do Egito. Então, isso é extremamente importante. E o Diop, ele está escrevendo na época, 1956, 1957. Então, o Diop, ele antecipa muitos debates que vão ser feitos a respeito das questões sobre matriarcado e patriarcado. Ele antecipa, assim, é perceptível como ele é à frente do tempo dele para poder discutir essas coisas. Principalmente numa sociedade onde ele estava lá em Senegal, onde é forte a presença do islamismo e os papéis de gênero são muito rígidos. Então, a mulher acaba sendo um pouco mais submissa ao homem, mas dentro da questão do islamismo, das religiões islâmicas, né? De como o islamismo ocupou espaço dentro da África e acabou mudando a organização social deles. Então, quando ele vai falar sobre o matriarcado, ele está falando nesse sentido, no sentido de que a fundação da sociedade egípcia e africana, ela é com base no matriarcado, ou seja, quem ocupa o centro das relações sociais é a mulher, e não o homem, como nas sociedades arianas, que ela é patriarcal. Tanto é que nós somos descendentes dessa herança patriarcal. Com relação ao totemismo, Ana, então, ele vem falar, porque aí ele vai fazer relação com o totemismo em relação a um argumento que é feito pelos egiptólogos e antropólogos europeus, com relação de que só os povos egípcios tinham um vínculo totêmico, uma religiosidade totêmica, e depois eles querem mudar de opinião para falar que não, os povos não é bem assim, porque o Egito não era totêmico. E aí eles querem mudar de opinião justamente para poder não se contradizer no discurso de que o Egito era branco. E aí quando ele vai falar, por exemplo, ele vai fazer a correlação entre a organização social e religiosa grega com a organização religiosa e social dos egípcios. Com relação aos gregos, é lógico, é perceptível relações com elementos naturais dentro da mitologia grega. Por exemplo, Zeus se transforma em diferentes animais, transforma numa garça e acaba engravidando uma mulher. Só que isso não era central, isso não era específico, isso não acompanhava o indivíduo ao longo da vida dele. Era em momentos específicos para poder representar determinadas mitologias cosmogônicas. Já no egípcio, isso era parte da vida, estruturava a vida social, política e religiosa dos indivíduos, dos cidadãos egípcios. Com relação aos povos acima, esses povos, eles só vão ter um contato maior, principalmente com esse grande eixo que influencia a construção do Ocidente posteriormente. Então, esses povos acima, né, que, por exemplo, estão na Sibéria, que estão na Finlândia, que estão lá na Islândia, todos esses povos, eles têm relações totêmicas, há relações totêmicas também do hinduísmo, só que esses povos não afetam a construção da identidade egípcia. É isso que ele está falando. Ele não está questionando se
a totemismo em outras civilizações. E especificamente quem funda o totemismo, principalmente partindo da premissa de que a África é o berço da humanidade. Partindo dessa premissa, quem desenvolve de forma preliminar, de forma primeira, né, o desenvolvimento de uma relação totêmica os egípcios. E isso muito antigamente, né, por volta do ano 3.500. Então, por exemplo, os povos escandinavos, os celtas, os povos vikings lá do norte europeu, eles têm uma história um pouco mais recente do que o Egito. Então, por exemplo, a história dos povos vikings, celtas, ela remonta a menos de 1.000 anos atrás, em relação por exemplo, o ano zero, a 2.000 anos atrás, né? Então, o Egito, nesse sentido, é muito mais antigo e a relação totêmica, ela é muito anterior a qualquer outro culto. Wellington? Oi. Deixa eu usar aqui. Oi? Com Estão me você ouvindo? agora. Pode falar, sim. Agora foi. Não, que tive um problema aqui na conexão. Não, é só uma observação sobre o que foi o que nós refletimos. Primeiramente, agradecer, parabenizar o professor Marco Túlio pela exposição, né? Não, eu acho que essa questão é só fazer um apontamento. A questão da reivindicação, ela é importante, do ponto de vista daquilo que o legado, né, que a gente consegue receber ou consegue desenvolver a partir daquilo que o Egito produziu, né? Porém, o que eu acho que talvez eu não me expressei de forma correta, né? Então eu acho que ficou um pouco confuso essa parte. Mas a questão da filosofia, acho que se a gente partir de um princípio, uma perspectiva antropológica, todo homem ele já é filósofo a partir do momento que ele se coloca as questões fundamentais da existência. E isso não é Egito, isso não é egípcio, isso não é grego, isso é do ser humano. Quando ele se coloca as questões fundamentais, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, existe vida após a morte, isso já é do ser humano. Então, nessa perspectiva, todo homem é filósofo. É claro que o Egito, é claro que posteriormente os gregos eles vão sistematizar isso, obviamente, mas isso já está inerente a todo ser humano. Mas a questão do contraponto, que aliás a gente lê a obra, na minha exposição eu apontei ali um pouco o Montesquieu, porque é uma autoridade filosófica e a gente percebe que todo ser humano é passível de equívocos. E eu coloquei ali uma passagem da obra dele justamente para mostrar isso, que todo filósofo ele está em desenvolvimento. Então, quando a gente estuda o Dioppa, a obra do Dioppa, eu acho que a atitude filosófica é também apresentar alguns contrapontos. É claro que o Dioppa está falando de uma civilização de 4.000 anos atrás, é muito tempo, né? A nossa civilização, por exemplo, ela é egípcia, ela não é grega, ela é ocidental, ela é cristã, né? O Egito não existe mais. Se a gente for para o Egito hoje, que o islamismo se apoderou de tudo. Hoje a cultura é islâmica, tá certo? Então a gente tenta reivindicar isso, obviamente, mas é algo que está distante de nós, de certa forma. É a mesma coisa quando a gente pega o filósofo do momento, o Byung-Chul Han, é um filósofo pop do momento. As reflexões dele é muito interessante. É um filósofo coreano e em um dos livros dele, ele fala que, por exemplo, o conceito cultura não existe na Ásia. Se você for para a China, para a Coreia do Sul, para o Japão, essa ideia de cultura não existe para eles. Então, imagino que você viver uma vida sem a ideia de cultura, que para nós ocidentais é muito claro isso. O que é uma cultura? A gente vai saber, olha, tudo que é produzido, tudo que é criado, do ponto de vista da linguagem, da gastronomia, da fala,
da arquitetura, dos espaços, tudo isso nós chamamos de cultura. Para o asiático, isso não existe. Entende? Como é difícil a gente pegar conceitos de 4.000 anos atrás e tentar atualizá-los. O próprio Dioppa mesmo, nesse capítulo, ele fala da endogamia, ele fala do canibalismo como algo positivo, né? Quem leu o capítulo aí vê que ele não faz nenhuma crítica a isso, né? Só que para nós que somos influenciados por uma cultura ocidental, para nós é inconcebível isso. Né? E aí muitos povos originários trabalham com essa... inclusive existe até a relação entre parentes, né, dos povos originários, que a partir daí geram muitas doenças também, por conta dessa prática. Né? Mas eu só montei eu só mostrei esses dois pontos para mostrar que o Dioppa também, apesar que é uma obra de 1950, de lá para cá muita coisa também mudou, muita coisa foi atualizada. Mas eu acho que essa perspectiva antropológica é interessante para a gente ver também que, às vezes, muita coisa que a gente, muita influência que a gente sofre do Ocidente, inclusive nós falamos português, poxa, qual que é a nossa diferença em relação aos latinos-americanos? É justamente porque nós falamos português e isso faz toda a diferença. A gente não consegue se conectar direito com o latino-americano porque eles falam espanhol. Então, só isso já é cria um abismo, de certa forma, no relacionamento com os irmãos latino-americanos. Então, acho que essa perspectiva antropológica é importante para a gente perceber isso. E só para finalizar, a questão voltando à questão da reivindicação, quando acho que na exposição da semana passada, alguém falou que o conceito de hipotenusa também não era do Pitágoras, né? Só que, por exemplo, o livro O Legado Roubado, do George James, tem uma parte que ele fala que o Endóxico, o filósofo Endóxico, roubou o livro no Egito e vendeu para Demócrito, certo? Só que eles não eram contemporâneos. Quando o Demócrito faleceu, o Endóxico tinha 10 anos. E aí ele fala que Demócrito participou da tomada do Egito, do Cairo, de Alexandria, sendo que nem existia Alexandria, porque Alexandria veio depois de Alexandre o Grande. Então, quer dizer, essas inconsistências, quando a gente tomando uma expressão do professor, quando a gente é radical, às vezes a gente não percebe essas nuances, e aí acaba se perdendo um pouco também naquilo que a gente quer defender, naquilo que a gente quer legitimar. Claro que essa obra eu falei do George James, mas a obra do Dioppa é fantástica, porque é uma obra acadêmica, né? Ele apresenta ali fundamentos para suas teses, diferente do George James. Mas, assim, só para pontuar que eu acho que essa questão antropológica cria algumas questões bem complexas que a gente, às vezes, não consegue lidar com isso. Por exemplo, só para finalizar, tá? Eu estava vendo eu vi uma entrevista de uma pessoa que falava que, por exemplo, as mulheres na África do Sul, elas não podem andar na rua. Elas não podem andar na rua porque na África do Sul o assédio, o estupro é algo comum, é algo banalizado. Então elas não podem caminhar na rua, e assim acontece com muitos países na África por influência do islamismo. Por isso que eu falei no início, né? O Egito não existe mais, o que existe é a cultura islâmica, pelo menos boa parte da África, né? do continente africano. Mas é só isso, a questão do que eu falei da filosofia, acho que eu quis seguir esse caminho. Eu acho que não ficou muito claro, mas, de qualquer forma, eu acho que quero, mais uma vez, parabenizar aí a colocação do professor. Certo? É só mesmo uma pontuamento. Obrigado, Wellington. Cris e depois a Ana. Na fala da Ana, depois, quem quiser falar, fazer algum comentário, pergunta, a gente encerra as inscrições, tá bom? Então, Cris, depois a Ana. Realmente ocorreu diversas mudanças, né? Desde antes do escravagismo até dias atuais. Mediante a estudos, e muito obrigada, viu, Marco, você ter posto tão bem o pensamento filosófico. O que ocorre?
O matriarcado em África, né, ele veio se transformando mediante ao tempo, mas, como é tudo muito passado pela oralidade, você se verifica dentro das nossas ancestrais grandes guerreiras, tá? Então, o que se é posto hoje em África foi que outros povos levaram. Não foi o que ocorreu, por exemplo, no Egito ou na própria África. Tanto que você encontra uma grande ancestral, que é falada até o dia de hoje, que é a Oiá, que ela saía nas guerras. Isso é passado para nós, assim, de uma forma, para eu que sou do culto ancestral, tudo bem? E isso vem se trazendo até hoje, porque é tudo muito passado pela oralidade, tá? Então você vai ver mulheres guerreiras que lutavam junto com seus homens e tanto aquelas que gostavam de ficar em casa, mas que eram guerreiras também. Porque quando era para defender o seu reino, elas eram grandes conhecedoras de venenos poderosíssimos. Poderosíssimos, que Oxum, por exemplo, ela matou vários guerreiros envenenando o ovo, no alimento, né? Então, são coisas que a gente tem que observar. Você vê que mudou tanto. Iemonjá Odoiá significa a grande mãe do rio. Em 1920, aqui colocou-se ela como a grande mãe do mar. Então, depois vem Joplin, né? Falando que foi em 1900 querido Marcos, desculpa. O livro dele foi em 1950, é isso? 56. Então, 56. Então, tem aí 36 anos depois dessa mudança aqui em diáspora, né? Porque ao invés de reverenciar Iemonjá nos rios, passou a se reverenciar ela no mar, tá? Mas o que traz de diáspora para cá, quando vem essa transição, ainda ela era cultuada nos rios. Bom, mediante a isso, nós verificamos que muitas coisas, né? Isso é incontestável do Egito Antigo, a ciência que eles vêm trazendo para a gente, isso é incontestável. Mas muito obrigada, era isso que eu gostaria de colocar. Ana? Ana, antes de você falar, deixa eu falar, porque eu sei que a Ana é mais. Tá bom, então, só lembrando, na fala da Sei Ana, a gente que a Ana é mais encerra radical, as expressões. Marco, depois assim, eu compreendo a crítica, assim, e eu gosto muito desse argumento do George James, porque ele é um argumento que ele é utilizado através de um determinado viés. Por quê? Tudo bem, pode-se fazer a crítica ao George James, eu acho que ele tem algumas falhas, principalmente históricas, que a gente precisa avaliar, principalmente dentro do contexto que ele escreveu. Ele era uma pessoa negra, dentro de uma universidade estadunidense, e ele é extremamente perseguido justamente pelo contexto de segregação racial que os Estados Unidos passado. Então, ele não tinha espaço, tanto é que as ideias deles foram suprimidas. Ok. No entanto, o mesmo tipo de metodologia que o James utiliza é a mesma metodologia que o Kant utiliza, que o Hegel utiliza, que o Hume utiliza, que o Hobbes utiliza, ou seja, é filosofia especulativa. Todas fazem parte do mesmo tipo de filosofia especulativa. Então, por exemplo, como eu falei, o Hume tem o direito, o Kant tem o direito, o Hegel tem o direito de fazer conjecturas a respeito da origem africana sem nenhum tipo de conhecimento, e tudo bem, não se questiona isso. Mas agora, quando um pensador negro fala, dentro dos Estados Unidos, ocupando uma determinada posição, ele é massacrado. E o que ele fala? Ele não tem legitimidade. E é justamente isso o que o Diop está condenando. Esse argumento da abstração filosófica utilizado para
questionar os argumentos utilizados pelos pensadores negros, ele tem que ser válido para todo mundo, não só para os pensadores negros. Então, esse é o grande problema quando a gente vai falar. E assim, quando o Diop vai falar sobre a questão da endogamia, que é o casamento entre membros pertencentes de um mesmo núcleo familiar, ou de uma mesma tribo, e sobre a relação do canibalismo, ele não está afirmando isso como algo positivo, ele está fazendo a descrição como um antropólogo. E há um conceito dentro da antropologia que norteia os estudos etnográficos, que é etnocentrismo, ou seja, o pesquisador ele tem que tomar cuidado para não agir de forma etnocêntrica. Por quê? É base do comportamento humano agir de forma etnocêntrica, ou seja, achar que a minha cultura é melhor que a do outro. Por quê? Porque eu conheço a minha cultura. Então, por exemplo, quando eu olho para os indianos, eu vou falar assim para eles, olha, os indianos são muito estranhos, cara, eles nadam no rio que a gente morre, eles comem comida num templo de rato, que povo estranho, e isso é uma atitude etnocentrista. Faz parte do comportamento humano agir dessa forma. Mas nós, como pesquisadores, quando nós vamos analisar outras culturas, a gente tem que se despir desse comportamento etnocêntrico para poder avaliar a construção do saber e da identidade, da subjetividade de um povo a partir da perspectiva desse povo e não da minha perspectiva. Lógico, isso é extremamente difícil, justamente porque eu não acredito que há neutralidade científica. Quando eu vou fazer um tipo de investigação, eu tenho um tipo de intenção. E acho que isso é fundamental a gente entender isso, é um conceito que é colocado pela fenomenologia do Husserl, e vai falar, olha, não há qualquer fenômeno que ele não seja observado sem uma intencionalidade. Então, o nosso trabalho é fazer uma redução fenomenológica, ou qualquer, para poder tentar alcançar a objetividade pura. Só que ela é difícil, o Husserl vai falar, isso é extremamente difícil, e nem é garantia de que isso vai acontecer. E aí eu me recorro a um outro argumento que é do próprio Wittgenstein, que ele vai falar assim, ele é bem utilizado, que é todos os grandes problemas de filosofia são problemas de linguagem, ou seja, o problema está no enunciado, de como as coisas são colocadas. Então, por exemplo, e aí o Wittgenstein, ele não faz parte do campo da análise do discurso, mas eu vou trazer ele para fazer essa análise, porque ele não faz relações de poder, ele faz das formas como são organizados os enunciados para se fazer uma proposição, e aí você chegar a uma conclusão lógica. A filosofia é feita em cima disso. Ela não faz análises empíricas, ela faz análise de enunciados. E aí, quando a gente vai transpor o Wittgenstein para o campo da análise do discurso e pensar em como as relações de poder determinam a construção da nossa subjetividade, a gente vai entender que quando os gregos proposicionam, por exemplo, o conceito de filosofia e da atividade filosófica, isso não significa que eles eram detentores desse saber, mas significa que eles tinham poder discursivo para isso. Isso parece ser redundante, mas é sobre isso que se trata a construção de saber, principalmente na nossa sociedade. E você vai falar assim, mas o Egito hoje, ele é completamente diferente como era o Egito antigo. Lógico, eu acho que o Diop, ele entende isso. E ele fala no texto dele, a influência do islamismo. E ele não fala isso de uma forma negativa. Ele fala, o islamismo influenciou as sociedades atuais africanas, tanto quanto o cristianismo influenciou. A questão é, existem ainda saberes africanos, saberes ancestrais, como os dos povos Iorubá, que se mantêm, de certa forma, intacto, lógico, intacto com todas as ressalvas, porque nada nesse mundo globalizado se permaneceu intacto ao movimento do colonialismo, mas há movimentos contra-colonizadores, como por exemplo, do Antônio Bispo dos Santos, ele é um contra-colonial. E há esses saberes. E aí o que fazem? Olha, existem movimentos, por exemplo, aqui no próprio Brasil, de indígenas que resistem ao colonialismo e começam a perpetuar não uma cosmovisão, uma cosmopercepção que foi silenciada. E essa cosmopercepção, ela se mantém. Por quê? Porque ainda é base da subjetividade desse povo. Por mais que a gente tenha sido afetado pelas construções ocidentais, certos núcleos se mantêm. Por quê? Justamente porque o ocidentalismo, ele atua sobre determinadas centros, sobre determinados núcleos. Por exemplo, aqui no Brasil, ele atua muito no Sudeste. Ele influencia muito a construção da subjetividade do sudestino. Mas a construção da subjetividade do nortista, do indígena que está lá
na Amazônia, ela se mantém quase que intacta. Lógico, ele colhe os frutos da colonização, ele passa por dificuldades, mas isso não significa que eu não possa ir lá e colher esses saberes. Então, quando eu falo, a gente tem que ser radical, é nesse sentido de recuperar essas dimensões que foram roubadas, porque elas não foram roubadas à toa. Como eu falei, a construção dessa linha de raciocínio, ela não vem lá do Platão, ela não vem com a chegada dos portugueses aqui, ela vem desde o Renascimento, quando se pintam os símbolos da humanidade todos de branco, justamente para você poder legitimar a exploração do outro. Então, por exemplo, o Byung-Chul ele é um heideggeriano. Tudo bem ser heideggeriano, tudo bem ele falar sobre o conceito de cultura dentro das sociedades asiáticas, só que o Byung-Chul ele não entende nem um pouco os efeitos da colonização no mundo ocidental. Por quê? Porque as questões de raça, elas são minimizadas dentro da Ásia, dentro da Ásia do Japão e do Japão, principalmente, da China não, porque a China foi afetada pelo colonialismo japonês. Mas é necessário entender isso, porque nenhum tipo de análise dentro do espectro brasileiro pode se furtar às considerações étnico-raciais. Porque as considerações étnico-raciais, porque as perspectivas étnico-raciais são o que fundam a base das desigualdades aqui. Então, não se dá. Então, quando a gente fala, nós precisamos recuperar, eu não acho que eu vou chegar lá no Egito, por exemplo, ou eu acho que eu vou chegar em Senegal e na Etiópia e vou encontrar aquele reino ancestral. Não, ele está marcado pelas desigualdades que o colonialismo produziu. Mas eu tenho certeza absoluta que há griots em Senegal, na Etiópia, no Sudão e no Egito. Tem. Essas pessoas conservam. Porque seria muito ilusório da minha parte, ou muito presunçoso da minha parte, achar que o colonialismo, ele modificou totalmente e não restou nenhum resquício dessas pessoas para poder recuperar. Então, assim, eu te falo, o Montesquieu, por mais que ele tenha desenvolvido a questão, como você falou, da legislação dos três poderes, essa divisão, e que não dá, que é um argumento muito utilizado pelo Boaventura de Santos, que ele fala, não dá para a gente poder jogar, não dá para a gente jogar a água e o bebê do banho fora. Então, a gente tem que conservar determinadas conquistas que foram feitas, mesmo que elas sejam frutos de uma história ruim, mas a gente tem que conservar, por exemplo. Só que o campo radical fala, não, vai jogar o bebê e a água fora. Por quê? Porque isso foi fruto justamente de uma violência. E, lógico, vai jogar a água e o bebê fora? Não vai. Lógico que não. Mas se a gente não defender essa posição para poder ter determinados avanços e ocupar determinados espaços, nós vamos continuar sendo silenciados. E eu continuo falando, a base das universidades brasileiras são professores e intelectuais brancos. Quem fez, deixa eu falar, quem fez a crítica do trabalhador, quem ocupou os movimentos sindicais brasileiros, quem fez a crítica marxista, nunca foi o trabalhador negro, que era a massa que era realmente trabalhador. Quem fez a crítica foram intelectuais que não conheciam e não consideravam a perspectiva da classe trabalhadora negra. Então, toda a intelectualidade brasileira, ela é marcada por essa cisão, por essa intersecção entre raça, que nunca foi considerada. Então, é preciso a gente romper com isso. E, se você for observar, eu vou usar aqui o argumento do Nietzsche, para finalizar, de que, beleza, vocês querem considerar? O Nietzsche falava, olha, gosto muito do Nietzsche, mas faço umas ressalvas, porque o Nietzsche era muito misógino, e isso tem que colocar, sem passar pano para o Nietzsche, né? Mas o Nietzsche falava, olha, Platão, vocês querem considerar filosofia? Ok, mas isso é bobajada. Vocês querem considerar filosofia? Considera o Heráclito. Por quê? O Heráclito é o exemplo de mistério. Os aforismos heraclitianos são exemplo de mistérios. E esses exemplos de mistérios, eles endossam justamente essa relação esotérica que tinha conhecimento construído no Egito. Então, a gente precisa recuperar isso, porque é escancarado as influências, e o problema é que, como nós nunca detivemos o espaço discursivo, a gente nunca conseguiu produzir conceito. Então, a partir desse momento, a gente tem que produzir conceitos, e recuperar os conceitos. Ana? Agora eu fiquei preocupada, hein? É para me falar ou não é para falar? Porque o Marco Túlio falou, não, deixa eu falar antes da Ana. Eu falei, ixi. Não, eu queria fazer umas colocações. Quando eu chego na universidade, viu, Wellington?
até um pouco de resposta para você e para o pessoal que estava perguntando um pouquinho sobre matriarcado, né? Eu chego como uma mulher branca que teve a alegria de ter 3 orientadores fantásticos. A professora Tatiane Pereira de Souza, uma congadeira, uma rainha do congado, o professor Dagoberto Fonseca e a professora Claudete Nogueira. Com a professora Tatiane, eu aprendi o que é ser mulher negra, que é rainha desde o útero. Entende o que eu estou falando? Que esse matriarcado quer dizer de um útero que ele... Isso! Que as mulheres negras já são rainhas desde o útero, que elas são reverenciadas por toda a família. Eu ouvi a professora Tatiane me ensinando e eu ficava encantada, porque nunca tinham me falado sobre isso. Como é isso que é matriarcado, é uma reverência, é reconhecer a mulher não como a dona da casa. Marco Túlio, não fala mais isso não, tá? Mas a casa num sentido mais amplo, sabe? Casa que envolve terra, que envolve sabedoria, que envolve ancestralidade, que envolve memória, a mulher como guardiã dos saberes, a mulher como guardiã da natureza e de um povo, sabe? Quando eu fiquei ouvindo tudo isso, eu falei, caramba, é isso. As mulheres, elas não estavam dentro da casa, elas eram casa, elas são casa. E elas guardam dentro de si a potência de mundo. As mulheres negras trazem dentro de si a potência de um mundo que está sempre se regenerando e que nós temos que aprender. Eu tenho buscado tanto aprender isso. Outra coisa, Wellington, quando você fala, e isso é uma violência que você fez, falar que as mulheres na África não podem sair na rua, na África do Sul não podem sair na rua porque vão ser estupradas. Aqui no Brasil nós não podemos sair na rua porque nós vivemos numa violência. E o que você fez foi reproduzir, através da tua fala, um racismo violento contra a África. Não é só na África que as mulheres não podem sair na rua. Aqui também. Porque nossos corpos são vítimas de um sistema violento que nos vê como objetos. E isso não pode mais ser falado de forma nenhuma. As mulheres africanas estão inseridas em outra cultura, nós temos que parar de querer medir o que é lá pelo que nós vivemos aqui. É diferente. Eu tenho aprendido tanto, o professor Dagoberto me dava cada puxão de orelha, que Deus me livre. Eu saí até torta do puxão de orelha dele, porque ele me falava, Ana, para de querer olhar para outra cultura a partir do que você conhece. É outro, é diferente, sabe? E aí, quando a gente fala, então, em marcação histórica, esquece. É outro tempo, é outra cultura, eles estão inseridos em outro modelo. E falar em matriarcado, leia Oiron Kyoyumi, essa filósofa nigeriana, que ela vai nos dizer, porque nós aqui falamos em gênero, em África não existe gênero, gente. Sexo existe, mulher, homem, ok, mas gênero, essa marcação que é moderna, que é ocidental, que é eurocêntrica, não existe em África. Nós precisamos parar de ler filósofos africanos com olhar eurocêntrico. É isso que o Marco Túlio ficou falando aqui o tempo todo. Quando nós lemos filósofos africanos, nós temos que tirar a venda dos nossos olhos e entender que nós estamos falando de uma outra cultura, completamente diferente, que nós estamos aprendendo com ela. Nós estamos sempre querendo ler o outro pelo nosso olhar, gente. E aí, matriarcado, vamos aprender com as mulheres africanas?
né? É isso. Marco Túlio, falei muito, né? Desculpa aí. Gratidão. O Wellington levantou a mão, eu passo para o Wellington, então, e depois devolvo para o Marco Túlio já e fazendo encerramento, tá bom? Respondendo e fazendo as suas considerações finais. Então, Wellington, depois Marco Túlio. Só explicar para Ana Cláudia, o exemplo que eu dei, eu sei que tem a questão do etnocentrismo. É claro que a gente nunca deve olhar a nossa cultura com olhar a cultura do outro com o nosso olhar, tá certo? Por isso que eu falei no início da perspectiva antropológica. Eu acho que a gente deve levar em consideração tanto que a gente está falando de uma cultura de 4.000 anos atrás, como a gente está falando de uma cultura de 100 anos atrás. E isso faz muita diferença do ponto de vista histórico. Eu citei esse exemplo especificamente da África do Sul, porque lá realmente não é como aqui, não é como a gente. Eu sei que a situação da mulher no Brasil também não é fácil, mas comparando com a África do Sul, é completamente diferente. Lá é uma coisa assim muito radical, a ponto de as mulheres não poderem andar na rua, mas andar mesmo, sair de casa. Então, eu falei da África do Sul, não falei do continente africano, né? Então, eu sei que existe essa diferença cultural. É claro que, como eu falei também, existe muita influência do islamismo. A gente viu países como o Catar, próprio Irã, países muçulmanos, infelizmente, têm esse olhar em relação ao feminino, em relação à mulher. Mas o que eu quis dizer é justamente para mostrar essas nuances antropológicas. E aí a gente, às vezes, quando olha para uma cultura de 4.000 anos atrás, tanto é que o Diop, quando ele fala do matriarcado, ele cita a Nigéria, ele não cita o Egito, porque essa cultura é mais forte na Nigéria, de ter as mulheres como referência da organização social, da organização cultural. Mas é só isso que eu queria esclarecer. Bom? Marco Túlio. Tá bom, deixa a Ana primeiro. Depois Marco Túlio. Ana? Não, até caiu meu computador, eu tive que vir pelo celular. Não, só para terminar, Wellington, tu larga de ser teimoso, porque tu tá falando de violência. Você é da África do Sul? E você está sendo violento com os muçulmanos. Vai ler Condenados da Terra. Vai ler o que Fanon vai falar sobre a guerra que aconteceu no islamismo. Sabe, a gente precisa parar de olhar para as outras culturas, para os outros povos e achar que a gente entende o que está acontecendo lá. Não é assim. A gente não tem direito de ser violento com os outros. Tá bom? Combinado? Larga de ser teimoso. Marco Túlio. Não, eu acho fenomenal aqui o grupo, justamente porque eu consigo verificar a validade e a força dos meus argumentos. Porque em determinados momentos a gente vai ter que expor esses argumentos, não essa reunião aqui, porque aqui é igual eu falo ditado, a gente está pregando para convertido. Então aqui eu não vou mudar a opinião das pessoas, porque elas já têm um pensamento muito semelhante ao nosso. Então, a gente precisa verificar a validade dos nossos argumentos para a gente poder testar justamente contra essas pessoas que têm uma perspectiva de mundo eurocêntrica e que são justamente os professores intelectuais da academia, que são muito conservadores nesse sentido. Eles preferem se manter atrelado aos saberes que eles construíram ao longo da carreira deles, porque eles não vão abrir mão disso para poder entrar pessoas, por exemplo, negras na universidade, indígenas. Então, beleza. Com relação, só um último argumento, eu vou acreditar no africano que está falando, vou acreditar no Diop. Assim, ele é africano, essa palavra eu acho meio chata, né? Lugar de fala, né? Mas o Diop tem lugar de fala, o George James tem lugar de fala, então eu vou acreditar
um africano contando a história da África do que um branco contando a história da África, um europeu, né? O europeu contando a história da África, o viés dele vai ser bem outro, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Acho que foi fenomenal. Eu acho que a gente tem que manter esse nível de flexão, né? Para a gente poder manter tensionado, justamente para a gente poder testar as nossas próprias argumentos quando a gente for confrontado pela oposição. Então, eu acho excelente isso. Esse capítulo foi excelente. Eu acho que o próximo capítulo vai ser muito bom também, porque bem fala justamente os argumentos contrários, né, a isso. Então, acho que ele foi poder verificar mais uma vez. E, como eu falei, eu acho que a pesquisa do Diop, essa é a pesquisa de doutorado dele que não foi publicada, então, esse não é nem o maior livro do Diop, esse é um dos livros menores dele, né, dentro da construção da bibliografia do Diop. Tem outros livros melhores, mais densos, mais robustos intelectualmente e filosoficamente, e acho que ele amplia muito melhor esses argumentos dele nesses outros livros, mas é excelente. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marco Túlio. A Cris levantou a mão, então, para encerrar, eu passo para a Cris. Cris, isso. Obrigada pela contribuição. Quando você fala do totemismo, dos totens, até hoje, dentro dos cultos ancestrais, todos os orixás, eles são assemelhados a um animal, tá? Por exemplo, olha, tá vendo? A gente costuma usar muito isso, então é muito importante para nós saber a natureza, porque se é visto que isso antes de toda a ciência, que todos os seres eles têm os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, tá? E seus derivados. Isso eu estou falando, gente, eu não estou falando dentro do livro, eu estou falando de um culto ao qual eu pratico e que eu estudo sobre, tá? Então, mediante a natureza humana, 2 elementos lhe serão mais fortes no seu corpo. Por isso que há o respeito das diferenças para nós. Porque eu não posso falar que a Ana tem que ser igual a mim. Porque isso vem dentro do conceito europeu. Eles fizeram um modo ao qual você tem que ser. Se você não tiver aquele modo de ser, você não será respeitado. Entendeu? Como minha natureza é uma natureza mais forte, né? Uma mulher de Oiá tem uma natureza traz consigo a natureza do fogo, a própria tigresa e entre outros, isso faz com que, dentro dessa natureza, eu nunca vou ser uma mulher que vou falar baixinho. Não porque está errado, é porque não é minha natureza. E você é respeitada mediante a isso. Como uma mulher de Iemanjá, que a própria natureza faz com que ela seja mais calma, muitas vezes, dependendo da estrutura ao qual o pai, a mãe, que é a própria natureza, vai fazer com que ela seja mais calma. Então, como que eu posso falar? Esse respeito às diferenças, mediante a consciência da natureza que diverge de cada um tem uma natureza, e as naturezas não são iguais, tá? Nós temos os 4 elementos, sim, porém, as naturezas não são iguais, apesar de que, quando se fala de ancestralidade, fala de pessoas humanas que viveram sobre a face da Terra, e conforme a natureza, você pega Xangô, a arma de Xangô era o Oduará, que é a pedra do raio, né, que ela cai, e isso ele fazia uma ferramenta. Então, quando o humano ele domina uma força da natureza para a sua sobrevivência. Tudo bem? Quando o humano ele domina o Oduará, ele usava como arma, tá?
e usava também para seu alimento, para ele poder fazer suas caças. E assim por diante, como Ogum, entre outros, que vem trazendo a história aqui para nós, cada um na sua natureza. Ogum, o ferro, foi quem começou a forja, pois se é visto dentro dos livros que quando há o escravagismo, em África já era eles já tinham o domínio sobre a metalurgia, tudo bem? Então tem diversas coisas aí que eu agradeço realmente o que você vem trazendo, que só vem complementar aquilo que a gente conhece também, que é passado de antepassados até as datas de hoje, que ainda tem muita coisa, destruíram muito, mas ainda tem muita coisa que a gente pode manter. Muito obrigado, Ana, obrigada, gente, muito obrigada, atenção, viu? Obrigado, Cris. Obrigado, Ana. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos que comentaram aqui no chat. Obrigado, Marco Túlio, pela aula Obrigado, gente. fantástica, tá bom? Sobre a questão do matriarcado, né, que eu acho que a gente vai ter que fazer uma aula extra, né, porque não dá para esperar terminar o estudo desse livro. A gente vai ter que fazer uma aula extra. Então, essa semana, a diretoria da Profib vai se reunir, vamos construir o nosso calendário. Temos muitas sugestões de atividades, de pingados, né, Abel? E aí nós vamos colocar entre os pingados, né, que com uma certa urgência, a questão da discussão do matriarcado, só matriarcado, né, em África. Porque eu particularmente, sempre quis estudar o matriarcado em África. Então, vai ser uma grande oportunidade para todos nós e que para continuar essa discussão lá nesse dia, tá bom? Então, é isso. Segunda-feira que vem nós vamos ter a professora Sônia, o professor Marco Túlio vai fazer a mediação a semana que vem. E então, até segunda-feira e vamos comentando e discutindo lá no grupo, tá bom? Obrigada a todos e todas. Assinem a lista, Parabéns, que ainda dá todo mundo, e tempo. parabéns. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, prazer aí. Tchau, boa Valeu, noite. um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau, Marli.